Olá, tudo bem? Mais uma pergunta aqui desse tal que vai ter em Blumenau sobre inteligência artificial na educação. Sobre o uso ético dessas ferramentas. Bom, essa é uma parte muito interessante, principalmente quando a gente tem aí universidades, cursos superiores, que têm trabalhos de conclusão de curso, monografias, né? E que é preciso aí respeitar aí a metodologia científica, seguir o devido processo de construção do conhecimento. Muitas vezes, por uma busca de facilidade, os estudantes podem recorrer à IA para formular respostas e formular parte do seu trabalho sem um senso crítico. Isso é o grande perigo que a gente encontra hoje. Só que é o seguinte, uma pesquisa recente da Unicamp mostrou que 83% dos estudantes que ingressam na Unicamp, a Universidade de Campinas, não sabe nada sobre plágio, não tem noção do que é o plágio. Pode até ter copiado e colado sem saber que era plágio ao longo do segundo grau do ensino médio, mas não sabe a definição dos tipos de plágio. Né? E isso é muito importante. Essa pesquisa mostra o quanto as universidades, as instituições precisam ensinar e conversar mais sobre o uso ético das ferramentas tecnológicas na produção acadêmica. Recentemente, aqui no IFSC, fizemos aí, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, uma live chamada Diálogos Acadêmicos, que teve mais de 500 visualizações já, e foi um momento oportuno de conversar ali com a comunidade, junto com o professor Eli Lopes, sobre como a gente pode praticar o uso da IA com responsabilidade. Lembrando sempre que é preciso se investir em código de conduta ética em IA, que as instituições precisam ter regras claras e mostrar para os estudantes o que pode e o que não pode. Por exemplo, tem revistas que estão proibindo o uso de artigos que têm utilizado o IA. E tem outras revistas que dizem o seguinte, pode usar IA, mas tem que dizer exatamente onde usou na seção materiais e métodos. Isso é importante ser dito. A gente precisa orientar nossos estudantes sobre o que pode e o que não pode e ensinar como fazer uma citação correta e como usar a IA de maneira positiva e não negativa. O uso positivo, por exemplo, é para você, na hora que está lá pensando qual o projeto vai fazer, você pode pedir ideias, fazer um brainstorm. Olha, eu quero ideias de um TCC para analisar a área de educação à distância e eu quero fazer isso. Você escreve ali, aí vamos trazendo ideias, insights. Esses insights, as ideias, podem ajudar você a pensar como você vai escolher o tema. Você pode escolher o tema ali. Depois você pode também pedir para a IA apresentar uma proposta de como deveria ser, por exemplo, o teu roteiro de trabalho. Ok, mas para por aí. Você pode usar a IA também, uma vez que você fez ali levantamentos quantitativos e você tem ali um volume de números, de dados muito grande, você pode usar IA, um Wolfram, usar o MATLAB, usar ferramentas R ou qualquer software estatístico para fazer análise. Não tem nada de errado nisso. É como usar o Excel, é como usar ali uma calculadora para fazer as contas, né? Mas você vai dizer que os dados foram, vamos dizer assim, analisados por meio de programas de IA. Tem que colocar isso no trabalho. Então, cabe também às instituições, além disso, além de orientar os estudantes por meio de formação dos professores e dos estudantes do uso ético da IA, também adquirir programas que permitam que os professores possam, por amostragem, avaliar se aqueles trabalhos foram construídos por IA também, ou mesmo se são plagiados. Então isso é importante. Os alunos têm que saber que os professores estão acompanhando esse processo. Mas eu brinco que se você conhece bem o teu aluno, teu orientado, e você pede para ele produzir algo e de repente vem ali um trabalho no nível de PhD, você tem que desconfiar que alguma coisa está errada, tem que pressionar. Por quê? Porque é melhor fazer isso do que o aluno ser apanhado pela banca quando for defender o trabalho e ser reprovado. Então, cabe ao orientador, sim, colocar limites e deixar bem claro, ó, se você usar, eu quero que você seja muito sincero comigo, diga que usou nisso, nisso, nisso. Não admito que seja uma fraude. Porque é o que acontece. Algumas instituições estão caçando títulos de mestrado, doutorado, por conta de fraude acadêmica, de plágio e de uso da IA. Isso já é fato em vários lugares do mundo. Então a gente precisa, obviamente, passar a ensinar os estudantes da importância da construção do conhecimento de maneira ética e responsável. E não simplesmente usar atalhos para trazer textos que não foram produzidos, que muitas vezes o aluno nem mesmo compreende.
já há relatos de trabalhos acadêmicos onde a publicação, nem mesmo revisores tiveram seu trabalho de ler o trabalho para perceber que está lá ChatGPT como parte do trabalho. Colou e copiou num artigo. Isso é muito grave, né? Isso destrói reputação não só do pesquisador, mas também das instituições e das revistas que publicam um trabalho que não passa por revisão adequada pelos seus pares. Gente, essa é uma grande discussão. A gente precisa orientar para que os trabalhos sejam cada vez melhores e que a IA seja uma aliada na produção acadêmica, porque é possível tirar proveito. Eu gosto muito de organizar minhas referências com IA hoje. Por quê? Porque às vezes é chato seguir a norma, né? Então eu criei lá um GPT, e esse GPT tem toda a norma brasileira ali, a organização, exemplos de como fazer, coloco ali e ele me traz organizado as referências. Isso é bom, né? É um trabalho que eu incomodo menos a bibliotecária da minha instituição. Também gosto para fazer figuras, ilustrações. Gosto também de usar para fazer, pode-se fazer ali uma tradução rápida, um abstract também, né? Isso tudo a IA vai ajudar sabendo usar. Tá bom, gente? É isso. Sempre usando de forma ética. Lembrando que já na década de 90, quando eu comecei a acompanhar e observar mais isso, já se vendia um TCC na internet. Não é diferente hoje. A diferença é hoje que tem gente divulgando no Instagram e no YouTube a venda de monografia e TCC descaradamente, né? Divulgando, dizendo que faz com IA em tempo recorde. Só aumentou provavelmente o preço e a agilidade do processo, mas tem quem produz dessa forma, obviamente, deveria ter aí as sanções disciplinares, né? Desde que a instituição seja capaz. Por isso que é preciso que toda instituição tenha um código de conduta ética, e acredito que os estudantes devam assinar um termo de responsabilidade e de integridade acadêmica quando entregam um trabalho científico, explicando exatamente nesse termo de integridade se usou a inteligência artificial e como ela foi utilizada. Isso sim é você ser transparente e responsável no uso da IA. Beleza? Espero ter respondido e até a próxima.